Você já deve ter tido aquela sensação de lembrar de um filme por conta de uma única cena inesquecível? Às vezes o enredo inteiro pode até ficar meio embaçado, mas aquela cena, seja um susto, uma morte brutal ou algum momento completamente bizarro, fica gravado na sua memória como se você tivesse assistido ontem. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 filmes de terror que são automaticamente lembrados por uma única cena marcante. Então já se prepara, apaga a luz e vem comigo reviver esses momentos icônicos do terror que te fazem dizer: ah, é esse o filme daquela cena. Quando falamos em filmes de invasão domiciliar, nossa mente vai direto para filmes como Os Estranhos, Rush, A Morte Ouve ou algum slasher com máscara e faca na mão. Mas e se eu te dissesse que um dos filmes mais perturbadores dentro desse tema não tem assassinos escondidos, mas sim multidões desesperadas? Tô falando do filme Mãe de 2017, dirigido por Darren Aronofsky. Um filme que começa com silêncio, poesia e termina em absoluto caos. Literalmente um inferno tomando forma dentro de uma casa. A história gira em torno de uma mulher que vive com um marido escritor em uma casa isolada. Aos poucos, estranhos começam a aparecer. Primeiro um casal, depois mais pessoas, depois dezenas de pessoas. E quando você percebe, a casa já não pertence mais a ela. Mas tem uma cena que ninguém esquece. Se você viu esse filme, eu aposto que você pensou nela agora. Depois de tanto sofrimento, perseguição, invasão, desespero, a dona da casa dá à luz a um bebê, um único respiro de pureza no meio de toda aquela insanidade. Ela se tranca com a criança, exausta, protegendo-o de todos, mas o marido, em um ato quase fanático, entrega o bebê para as pessoas. E é aí que tudo desaba. A multidão vai passando o bebê de mão em mão e simplesmente mata. Corte, sem alívio, você só consegue ouvir um pequeno estalo do pescocinho do bebê quebrando. E logo depois, eles devoram o bebê. Sim, eles devoram ele. É grotesco, é simbólico, é pesado demais para muitos e é justamente por isso que essa cena ficou marcada. Não é apenas chocante, ela representa o extremo da destruição, invasão, controle, falta de controle, na verdade, né? Pode ser interpretado de mil formas, como uma crítica religiosa, alegoria, metáfora da criação, mas ninguém, absolutamente ninguém, sai desse filme sem lembrar da cena do bebê. Filmes de assombração costumam sempre ter algum elemento marcante, seja uma casa maldita, uma boneca demoníaca, um espelho, uma fita bizarra, mas em Navio Fantasma, que fica gravado na cabeça de todo mundo, é o cenário também. Um navio gigante abandonado no meio do nada e com um passado tão sombrio quanto seu casco enferrujado. A história gira em torno de um grupo de caçadores de tesouros, que recebem a dica de um desconhecido sobre um transatlântico à deriva. Eles então decidem investigar, mas ao chegarem lá, as coisas saem um pouco do controle, quando o próprio barco deles sofre um acidente e agora eles estão presos naquele navio colossal e olha só, amaldiçoado. Mas honestamente, quem aí lembra do enredo todinho? Agora, quem não lembra da cena de abertura? Aquela cena. Estamos em 1962, o salão de festas do navio está vivo, elegante, cintilante com a música, champanhe, vestidos brilhantes, passageiros dançam, sorriam, cantam com a atmosfera luxuosa do cruzeiro, tudo parece perfeito. Parece até seguro, até que um clique, um estalo quase imperceptível. Um fio de aço solta esticado de um lado a outro da pista de dança, e em questão de segundos ele atravessa o salão inteiro. As pessoas continuam dançando até que seus corpos começam a cair ao meio. Rostos de surpresa se congelam, cabeças tombam. É um massacre rápido, silencioso e cirurgicamente cruel. A câmera mostra os corpos se dividindo em câmera lenta, enquanto o sangue mancha o chão, que antes era tão limpo e bem glamuroso. É chocante, é visualmente marcante, é o tipo de cena que faz você esquecer o resto do filme, mas lembrar exatamente de como ele começou. Navio Fantasma pode até ser mais um filme de terror dos anos 2000, mas essa introdução, ela é simplesmente inesquecível. Tem filmes de terror que você já começa com o pé atrás, esperando sustos,
cenas estranhas, e aí tem Hereditário, um filme que parece lento, silencioso, quase como um drama familiar, até que de repente ele te joga no chão sem aviso, e tudo muda com uma única cena, a cena da Charlie. No começo, Hereditário parece uma história sobre luto, a família lida com a morte da avó e especialmente a filha, a Charlie, parece deslocada, com um jeito estranho, silencioso e aquele clique na língua que virou marca registrada. Mas é então que vem a noite da festa. O irmão mais velho leva a Charlie contra a vontade. Ela acaba comendo um pedaço de bolo com nozes, mesmo sendo alérgica, e começa a sufocar. No desespero, ele a coloca no carro e sai dirigindo em alta velocidade pela estrada escura tentando salvar a irmã. E aí acontece. A Charlie começa a colocar a cabeça para fora da janela para tentar respirar e do nada, sem trilha sonora, sem aviso, sem preparação, um poste no meio da estrada. Aí que vem o silêncio. Silêncio total. O carro para, a câmera permanece no rosto do irmão. Ele não olha, ele não fala, ele só respira, em choque absoluto. E no dia seguinte o filme mostra a cabeça no chão com formigas. É o tipo de cena que faz você segurar o ar no peito por vários segundos. Tem filmes que até o tempo transforma, e Garota Infernal é um desses. Lançado em 2009 e subestimado na época, hoje é visto como um dos filmes mais icônicos quando o assunto é terror adolescente e subtexto queer, humor ácido e, claro, cenas que ninguém esquece. Quando alguém menciona esse filme, duas cenas vêm à cabeça de quem já assistiu. Mas a história é bizarra por si só. A Jennifer, a garota mais popular da escola, é sequestrada por uma banda de rock que quer fazer um ritual satânico para ficar famosa. Só que o sacrifício dá errado porque ela não é virgem. Resultado, ela volta possessa, literalmente, e começa a devorar garotos da escola. Mas no meio desse caos todo, o filme nos entrega uma das cenas mais inesperadas e comentadas do terror dos anos 2000. A Jennifer e a Nid, melhores amigas de infância, dividindo um momento de tensão que vai virando ali um certo desejo. A câmera desacelera, elas se encaram e de repente começam a se beijar. Não é gratuito, não é fanservice, a cena carrega um peso de tudo que veio antes, a relação intensa e confusa das duas, na verdade é bem confusa mesmo. É medo, é raiva, atração, dor, confusão, tudo junto. É a linha entre o amor, o perigo, o desejo, o medo, explodindo ali entre as duas. Muita gente reclamou dessa cena ser simplesmente gratuita, mas eu não acho que seja gratuita. É uma cena que já vem sido mostrada, uma coisa que já vem sido construída com o filme. E é nesse momento que quem percebeu essa construção percebe que esse filme nunca foi só sobre uma cheerleader assassina. É sobre desejo reprimido, manipulação emocional e o terror que pode existir até nas amizades mais íntimas. Se você assistiu Garota Infernal, talvez não lembre de todos os assassinatos do baile ou até do final, mas é quase impossível esquecer a cena em que a Jennifer e a Nid se beijam. Quando o assunto é terror e slasher dos anos 2000, A Casa de Cera parece como um daqueles filmes que marcaram a época, né? Tem aquele ar de Sessão da Tarde do Inferno. Se a Sessão da Tarde exibisse filmes de terror, certeza que A Casa de Cera passaria sempre na televisão. E conta sobre um grupo de jovens indo para um lugar esquisito e desaparecendo, e claro, mortes memoráveis. Mas sejamos honestos, quando alguém fala em A Casa de Cera, não importa o quanto você lembra da história, o que vem direto na sua cabeça é a cena do Wade, interpretado pelo Jared Padalecki. Tudo começa com aquele clima clássico de curiosidade idiota. O grupo para uma cidadezinha, tá aparentemente vazia, com uma enorme casa feita inteiramente de cera, meio que um museu de cera, e é ali que tudo desanda. O Wade acaba se separando da sua namorada, o que nunca é uma boa ideia no filme terror, e caindo nas mãos do vilão. E é aí que vem a parte que ninguém esquece. Ele tá vivo, consciente, e começa a ser coberto aos poucos com cera quente. É lenta a cena, é agoniante, silenciosa. Ele tenta se mexer, mas não consegue. Os olhos se movem, tenta entender o que tá acontecendo, mas já é tarde demais. E o mais cruel, mais tarde a gente descobre que ele ainda estava vivo por dentro daquela cera. Quando seu amigo tenta salvar ele, remove parte do rosto e revela o músculo do rosto do cara. É muito bizarro. O olho, a dor por trás daquela máscara de cera, ele chorando quando o amigo vai tirando parte do rosto dele, é muito bizarro. É o tipo de cena que arrepia mesmo pra quem já viu dezenas de filmes de terror. Que não é só a morte, é a ideia de estar preso ali, paralisado, consciente, se transformado em uma peça de museu. Casa de Cera pode ter várias cenas bizarras, mas a do Wade, essa daí grudou na mente de todo mundo, com a própria cera quente no rosto dele.
Bom, pessoal, mas me conta aí, qual é aquela cena que nunca saiu da sua cabeça? Comenta aqui embaixo qual filme te marcou por uma única sequência que você lembra até hoje. E quem sabe, se vocês gostarem do vídeo, não entra numa parte 2 desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que vem por aí. Bom, por esse vídeo é isso, muito obrigada pela atenção e paciência de sempre, até a próxima e tchau!